Ok, então, como eu comentei com vocês, né, a gente está na segunda etapa, é o segundo bimestre, e a gente vai entrar com termodinâmica mesmo. É o bimestre todinho com termodinâmica. E a primeira parte é calorimetria, é basicamente isso, tá? Então a gente vai começar aqui com a nossa introdução à calorimetria. Vamos voltar a alguns conceitos que eu já conversei com vocês enquanto a gente estava lá na escola ainda. Primeiro, a definição de temperatura. Bom, temperatura é uma medida de agitação das partículas, certo? A gente estudou, né, as unidades, transformação de unidades, como é que faz a escala, não sei o quê. Então, isso aí é o estudo de temperatura, que a gente, para medir, né, tinha uma matériazinha que a gente estudou que foi termometria, né, medição de temperatura. E a gente tem aqui calor. E a ideia de calor, né, é a ideia de energia que está em transição, energia térmica que está em movimento, em transição. Você não tem como falar que um corpo possui calor, porque o calor ele só existe se haver uma vizinhança, se houver uma divisão entre, digamos assim, dois corpos, duas vizinhanças, para que essa energia térmica, ela, ao passar de um lado para o outro, nesse processo, a gente vai chamar ela de calor. Então, calor é a energia que está em movimento. A energia que um corpo possui por ter temperatura, a gente vai chamar depois de energia interna. São duas coisas que têm a mesma unidade, que é a energia, só que energia interna é a energia que o corpo possui, e calor é a energia que o corpo troca com alguém. Então, o corpo vai trocar com alguém, seja com outro corpo, seja com a vizinhança, com o ambiente, né? Até o momento, a gente vai ver, até o momento em que não haja mais diferença de temperatura. E é nesse momento que a gente vai entrar no conceito de equilíbrio térmico, beleza? Então, aqui é a ideia importante sobre a questão de troca de energia. Calor é troca de energia, tá? Uma coisa importante aqui, e aí eu já quero marcar para vocês aqui, peraí, opção de ponteiro, lá, beleza. Qual é a questão da unidade? Deixa eu só ver um negócio aqui. Pronto. Questão de unidade. Calor é. A unidade oficial de calor é energia, é unidade de energia, tá? Calor é energia. Da mesma forma que energia elétrica, energia potencial de uma mola, energia gravitacional é energia. Então, a unidade no Sistema Internacional de Calor é Joule. Não é Joule, é Joule, certo? No entanto, não é o tipo de unidade que a gente geralmente utiliza no dia a dia. O pessoal de nutrição, especialmente, eles não utilizam Joule para calcular a energia. Eles geralmente utilizam uma outra categoria, uma outra unidade, né, um outro sistema, que é caloria. Então, a outra unidade que a gente utiliza muito aqui é a unidade de caloria. E qual é a relação de caloria e Joule? Uma caloria é aproximadamente aí 4,18 Joule. Mas por que é que o pessoal utiliza caloria ao invés de Joule, usualmente? Porque caloria, antigamente, né, logo no começo, que o pessoal começou a estudar calor é uma matéria muito antiga, eles perceberam o seguinte, eles perceberam que eles tinham que padronizar esse cálculo de energia e para relacionar o estudo de energia, eles utilizaram como padrão a água. Então a gente vai ver que tem uma variável muito especial aqui chamada calor específico. E aí o que acontece? Caloria, a definição de caloria é energia necessária para que você pegue 1 miligrama de água e eleve esse miligrama de água. Miligrama é grama, não, é grama. 1 grama de água e eleve esse 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, eles, para poder medir o padrão de unidade deles, eles pegaram 1 grama de água e esquentaram aquela gotinha até que ela alterasse 1 grau Celsius. Então, aquela energia necessária para fazer isso, eles chamaram de caloria. Então, esse foi o padrão.
Depois se percebeu que os vários tipos de energia, eles eram relacionados. Hoje em dia, é muito comum a gente transformar uma energia em outra. A gente pega a energia térmica, por exemplo, da combustão da gasolina no motor, e a gente transforma essa combustão em movimento, que é energia mecânica, e também transforma em energia elétrica, por exemplo, certo? Então, hoje em dia se sabe que energia é energia. Existem vários tipos, mas elas são intercambiáveis, digamos assim. Então, a gente relaciona, né, a medida de energia no sistema internacional com a medida de energia no sistema usual. Então, uma caloria é aproximadamente aí 4,18 joule. Também tem uma coisa interessante, que é o seguinte: 1 quilocaloria, uma quilocaloria, quilo é 1.000, né? Quilograma, 1.000 gramas. Então, 1 quilocaloria é 1.000 gramas. Como a maioria dos alimentos tem muito poder energético, então geralmente a gente fala assim, o feijão, 10 gramas de feijão tem não sei quantas quilocalorias, né? Só que, se você for olhar, alguns rótulos de alimento, eles não colocam esse KC, quilocaloria. Eles, para nomear a mesma coisa, eles colocam caloria, só que com o C maiúsculo, assim, ó. Então, uma caloria com o C maiúsculo é a mesma coisa que uma quilocaloria. É a mesma coisa, tá? É só, se você for olhar no rótulo, você olhar o C maiúsculo, é porque eles estão relacionando, eles estão falando de quilocaloria, 1.000 calorias, tá? Ok. Existem aí dois tipos de calor que a gente vai estudar. O calor, ele pode vir na forma de alterar o estado físico de algum material, ou na forma de alterar a temperatura. Quando você altera o estado físico do calor, quando você altera o estado físico do corpo, a gente vai estudar bem direitinho depois, calorimetria, a gente vai se aprofundar mais, vai aprender a calcular, ver o gráfico, mas basicamente quando você pega e coloca energia, calor no corpo, que está sofrendo mudança física, toda essa energia vai ser utilizada para essa mudança. Um exemplo, que a gente vai trabalhar direitinho depois, é gelo a 0 graus Celsius. Se você pegar gelo a 0 graus Celsius, começar a esquentar ele só vai mudar de temperatura no momento em que todo o gelo virar água. Quando todo o gelo virar água, aí sim, quando você esquentar, aí esse calor vai ser utilizado para alterar a temperatura. Então, calor latente, a gente também chama ele carinhosamente assim, ó, de QL. Calor latente é o calor transferido para um corpo que os faz somente mudar de fase física. Eu já vou aproveitando e mostrar para vocês uma equaçãozinha que a gente chama carinhosamente de que moleza. Depois, olhando o gráfico, a gente vai perceber por que é que a equação é desse jeito, que moleza. Que moleza basicamente é o seguinte: M é a massa, ok? Ai, meu Deus, que mouse horrível. Eu comprei uma mesa digitalizadora e tá para chegar lá da China. Quando chegar, as aulas vão ficar melhor. Por enquanto, vai ficar esse negócio. Esse rapaz aqui é o nosso, a gente chama ele de calor latente do material. Então, ele é o calor latente do material. Qual é a unidade desse calor latente? Por exemplo, calor latente do gelo. Existe uma tabelinha, tá, galera? O pessoal vai testando e cria umas tabelinhas. Então, a unidade do calor latente. A unidade de calor latente. Eita bagaceira. Vamos. Deixa eu mudar aqui. Pronto. A unidade do calor latente vai ser. Se você fizer uma análisezinha de unidade, né? Vai ser caloria por grama. Isso no sistema usual, tá?
Isso é um L, tá, galera? É um L feio, mas é um L. Então vai ser caloria por grama. Não é sistema internacional. Se fosse internacional, seria joule por quilograma. Mas geralmente, no dia a dia, até a nível de vestibular, o pessoal utiliza esse calor latente, a unidade dele como calorias por grama. Então, o gelo, por exemplo, se eu não me engano, o calor latente do gelo é 80 gramas, 80 calorias por grama. Se eu não me engano, é isso. Ou seja, para você pegar 1 grama de gelo e transformar em água, você vai gastar 80 calorias. É mais ou menos assim, tá? O mais importante desse assunto é quando a gente pega o gráfico para analisar. Vocês vão ver que desenhar o gráfico é a diferença entre acertar e errar uma questão de calorimetria. Porque muitas vezes no processo, você tem várias etapas. Ele não só faz esquentar e aumentar a temperatura. Às vezes, no processo, ele esquenta, transforma em líquido, esquenta mais, altera a temperatura, transforma em vapor, certo? Então, a gente vai ver direitinho nas próximas aulas como é que faz isso. Ok. Calor sensível. O calor sensível é aqui, como eu falei, é o calor que é utilizado para alterar a temperatura. Então, no cálculo dele, vai ter aí em conta a massa e vai ter aí em conta também a temperatura, porque dependendo da variação de temperatura, você vai ter aí a quantidade de calor que vai ser transferida para esse corpo, ou por esse corpo. Qual é a equação que a gente utiliza aqui? Eu vou trabalhar melhor essa equação, de onde ela veio, mas por enquanto eu vou mostrar para vocês a equação, a própria equação. Então, calor sensível, muitas vezes chamado de QS, vai ser a massa. A massa é um fator muito importante aqui, vezes alguma coisa, que é uma constante que vai relacionar as variáveis, vezes a variação de temperatura. Importante, quando a gente trabalha com variação de temperatura, é sempre o quê? Temperatura final menos temperatura inicial, ok? E agora, quem é esse rapaz que vai ficar nesse local aqui para que a gente possa trabalhar? Deixa eu colocar uma cor legal aqui. Eu não tenho cor legal. Quem é o rapaz que eu boto aqui para poder correlacionar massa e variação de temperatura e dar calor? Porque massa é grama ou quilograma. Delta T aí vai ser graus Celsius, Kelvin. O que é que eu vou botar aqui para que, quando eu multiplicar tudinho, virar calor? A letrinha que a gente usa é um Czinho minúsculo, certo? Que a gente chama carinhosamente de calor específico. Calor específico. Como é ruim escrever com o mouse. Esse calor específico, ele é exclusivo de cada material, por isso que o nome é específico, certo? Então ele depende somente do material. A água, ela tem um calor específico, o ferro tem um calor específico, o alumínio um calor específico. Cada material vai ter um calor específico. Qual é a unidade desse rapaz? A unidade de calor específico no sistema usual vai ser caloria por grama vezes grau Celsius. Geralmente o pessoal coloca um parêntese aqui para não ficar confuso. Tem várias formas, né, de escrever essa unidade. E aqui eu tenho aqui um calor específico muito especial que você tem que colocar no seu coraçãozinho, que foi a base do estudo. A água, ela foi a base, foi o referencial para que o pessoal estudasse calor. Inclusive eu falei para vocês que a caloria, a ideia de caloria veio do estudo da água. Então, qual é o calor específico da água? Ele é especial, a gente tem que saber. H2O. Para quem não sabe, H2O é água, né? Vai ser. Eita, não é unidade, não. Foi mal, foi mal. Não é unidade. Qual é o valor, né? Do calor específico da água? 1 caloria por grama grau Celsius. Que foi o que eu falei para vocês. O padrão unitário que se utilizou para calcular o calor em unidades de caloria que o pessoal inventou foi a própria água.
Então, essa informação aqui, ela é muito importante, tá? É simples e é importante. O pessoal não tem a obrigação de te falar qual é o calor específico da água. Se for qualquer outro material, eles têm que falar. Mas o da água, eles não têm que falar, beleza? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Vou manter minhas anotações. Vários comentários loucos. Lembrei da videoaula do YouTube. KKK. Beleza, Eliab. Jogou nice. Até lá, slide. Saiu o professor até lá. Ah, não, isso foi antes. Tá bom. Beleza. Ok. Continua o slide aí certinho, né? KKK. Perdi. O slide tá vivo ainda aí? Ou deu algum problema? Continua normal. Belezinha. Ok. Tá de boa. Eita bagaceira. Estourou o vídeo de vocês agora. Beleza. Continuando, né? Calor específico, né? Então, calor específico é uma característica que depende do material estudado, identifica a dificuldade ou a energia necessária para se variar a temperatura dele. E aí eu comentei com vocês, né, sobre a água e o conceito de caloria. Era para eu fazer nesse slide, mas eu não percebi, aí eu fiz antes. Não tem problema, né? Ok. Outra coisa importante que eu só vi ensino médio para usar esse conceito de capacidade térmica. Como vocês estão no ensino médio ainda, né? Fazer o quê? Deixa eu mudar a cor aqui. Capacidade térmica. Veja só. Calor específico depende somente do material. Capacidade térmica é uma variável que depende do material e da quantidade da massa. Então, se você pegar aquela equação, né? Q igual a MC delta T. Peraí, que a letra ficou pequena, não sei por quê. Q igual a MC. Agora ficou em outra cor, meu Deus do céu. Q. Bora. Q igual a MC delta T. Essa equação a gente chama ela carinhosamente. Eu não sei se eu comentei com vocês aqui, eu tô com Alzheimer. A gente chama ela de Kimacete. Kimacete. E aí, quem é que vai ser a nossa capacidade térmica aqui? Vai ser este pacotinho aqui, ó. Algumas literaturas colocam capacidade térmica como sendo um C maiúsculo. Eu não sei vocês, mas eu sempre confundo meu C maiúsculo com C minúsculo, especialmente quando eu escrevo com letra de forma. Aí eu geralmente coloco C e um Tzinho aqui embaixo, ó. Capacidade térmica. Mas a literatura, ela traz mesmo capacidade térmica de ensino médio. Ela traz um Czão maiúsculo como sendo esses dois carinha, massa e calor específico. Então ele depende da massa e do calor específico, e aí tem uma coisa muito legal. Vamos comparar aqui um negócio. Imaginem aqui, ó, meu desenho espetacular. Isso aqui é uma taça. Isso aqui é um botijão de água. Dá para perceber claramente, não é isso? Vou mudar a cor aqui para ficar chique. Aqui eu tenho a água, ó. Isso é água. E aqui eu tenho água também. High Technology. Beleza. Vamos colocar valores, né? Vou colocar valores. Vamos dizer que essa tacinha aqui, ela tenha 100 gramas de água. Vamos dizer que esse aqui é um botijão de 20 litros. Como a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, né? Ou 1 quilograma por litro, 20 litros é 20 quilos. E 20 quilos em gramas ficaria 20 mil gramas. Vamos calcular a capacidade térmica dessa tacinha. Calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, 100 vezes 1. 100 vezes 1 dá 100. Eu acho que vocês lembram, né? Beleza. A unidade desse rapaz vai ser caloria por grau Celsius. Veja que ele, por já contar com a massa,
A unidade dele não depende de massa. Caloria por grau Celsius. E a capacidade térmica do nosso botijão de água vai ser 20 mil vezes 1, que eu acho que vocês sabem que dá 20 mil. Caloria por grau Celsius. Belezinha, belezinha. Dá para perceber que um é maior que o outro, né? O que é que isso significa? Apesar de a gente trabalhar com água nos dois casos, a capacidade térmica do botijão de água é muito maior do que o da taça. O que é que isso significa? Significa que o botijão de água precisa de muito mais energia para poder variar 1 grau Celsius. Se para eu variar 1 grau Celsius, esse botijão vai ter que receber 20 mil calorias. Essa tacinha aqui, para ela variar 1 grau Celsius, ela vai precisar de quantas calorias? 100 calorias. Ou seja, quanto maior a capacidade térmica, mais energia aquele objeto, aquele material vai precisar para variar a sua temperatura. E quando eu falo variar, eu estou comentando muito em esquentar, né? Porque esquentar é fácil, é só botar fogo. Mas a gente também pode esfriar. Então vamos colocar um exemplo assim do dia a dia. Você quer esfriar logo a sopa. Existem duas formas de você esfriar a sopa, de forma básica assim. Você pode tirar a sua sopa, botar no pratinho e esperar um pouquinho. Ou você pode esperar que a panela de sopa todinha esfrie. Como a panela de sopa é muito maior, tem muito mais massa, então ela vai precisar perder muito mais energia para poder chegar na temperatura que você quer. Então, recomendo que você tire o seu pratinho de sopa e deixe ele trocar calor com o ambiente, né? Até ficar friazinha. Ou faça igual a mim, que eu não tomo sopa. Beleza? Então é isso, capacidade térmica. Tem algumas questões, né, que abordam essa capacidade térmica a nível de teoria. De cálculo é mais conceitual mesmo. Eu nunca vi não um vestibular pegar pesado nesse conceito de capacidade, ou melhor, no cálculo de capacidade térmica. Beleza. Deixa eu ver se alguém comentou alguma besteira. Anotações. Sopa é mó bom, Ô, hein? professor, Fala, fala. no caso de calor específico, eu poderia chamar também de ponto de fusão, de ebulição, essas coisas? Veja só, o ponto de fusão e ebulição são situações, são momentos em que vão ter características de temperatura, pressão, beleza? Então você pode observar esse ponto de fusão ou de ebulição num gráfico de um tipo, de outro. Agora, o calor específico, ele é calculado nos momentos em que você não está fazendo esse processo de mudança de mudança física. Fusão e ebulição é mudança física. Então, quando você tem, a gente vai ver no gráfico, a gente vai ver que é um patamarzinho. Quando a gente tem esse patamar de fusão ou de ebulição, a gente não vai trabalhar com calor específico. Calor específico ele só faz sentido quando você está numa mesma fase, tipo líquido, e você vai esquentar ou esfriar esse líquido. Aí você usa calor específico. Se você estiver num patamar, se você estiver no momento de ponto de fusão ou de ebulição, o que você vai ter ali é que toda a energia vai ser utilizada para quê? Para mudar essa fase, para fazer essa fusão, para fazer essa ebulição. Então, nesse caso aí, a gente tem o calor latente, certo? Então, calor latente, cada materialzinho tem o seu calor latente, que é aquele L que eu mostrei para vocês. Beleza, Arthur? Beleza, entendi. Então, no ponto de ebulição, no ponto de fusão, a gente não vai trabalhar com calor específico. Vocês vão entender isso bem direitinho depois que a gente fizer trabalhar com gráfico. E no gráfico você vê claramente, nessa região aqui, eu não vou trabalhar com calor específico, vai ser latente. Nessa escadinha aqui, nessa rampa, aí agora que eu vou trabalhar com ele, com calor específico. Não perca as próximas aulas. Ô professor, seria como utilizar aquelas aulas de laboratório, as últimas que a gente foi? Pronto, aquelas últimas lá, foi a aplicação direta de. A gente fez, na verdade, trabalhou com dilatação, né? Quando a gente esquentou. Foi dilatação.
Mas o processo de dilatação, você está variando a temperatura. Variar temperatura significa trabalhar com calor sensível. Se a gente esquentasse aquela bolinha de ferro lá, de cobre, até ela derreter, aí o processo que faria ela derreter, a gente trabalharia com calor latente. Como a gente estava esquentando ela para dilatar ela, esquentar e variar a temperatura e causar dilatação, tudo isso aí, o calor que a gente usa é calor sensível. Beleza? Beleza, beleza. Pronto. Até porque, assim, para a gente conseguir mudar de fase cobre, a gente teria que usar um maçarico, tá ligado? Altas temperaturas aí, 1.000 e poucos graus, 2.000 graus. Beleza. A gente vai ver em termodinâmica, né, 3 leis. Lei 1, Lei 2 e Lei 0. Essa Lei 0 ela foi denominada dessa forma. Tem algum pessoal que chama de terceira lei. Mas a Lei 0, a ideia de Lei 0 é porque esqueceram de nomear ela na época. O pessoal nomeou a primeira lei e a segunda. Aí depois perceberam, peraí, isso aqui que a gente acha tão óbvio é uma lei da natureza, ela tem que ser identificada. E aí acabou virando a Lei 0. A Lei 0 ela trata sobre a questão de equilíbrio térmico. Se liga aqui no enunciado da nossa lei. Se dois corpos, A e B, estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. O que ele está querendo falar com isso é o seguinte. Primeiro, a base dessa lei é a ideia de equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico significa você trocar calor, dois corpos ou mais, trocarem calor, até o momento em que as temperaturas deles fiquem iguais. E aí, essa Lei 0, ela também nos faz tomar por base uma coisa muito importante que você só vai ver mesmo lá na faculdade, que é a Lei de Fourier. A questão de onde, para onde o calor vai. O calor sempre vai, digamos, se deslocar, se transportar do corpo mais quente para o corpo mais frio. Quem fala isso, quem quiser ler um pouco mais sobre isso, pesquisa sobre Lei de Fourier. Tá, a Lei de Fourier, com a equação de Fourier, ele trata sobre a questão de para onde é que o calor se transporta. Eu acho que é Fourier, alguma coisa assim. Aí. Eu não sei nem porque que eu estou usando o vermelho. Lei de eu acho que é Fourier. E aí você pega essa ideia de Fourier, que o calor sempre vai sair do corpo mais quente, corpo com maior temperatura, para o calor com menor temperatura, e você pega a ideia de equilíbrio térmico, que é o calor vai se transportar de um corpo para o outro até que todos eles estejam na mesma temperatura. A Lei 0, ela nada mais, ela afirma de uma forma assim meio esquisita, né? De A e B, A com C, não sei o quê. O que ela realmente quer afirmar é o seguinte: ela quer dizer que se eu tiver 3 corpos no sistema, esses corpos, no final de um processo, eles vão ficar com a mesma temperatura e aí eles não vão mais trocar calor entre si. Essa é a ideia. Beleza? Então, só voltando aqui à ideia, eu sei que a frase que tem na literatura é meio feiosa, mas a ideia é essa. Os corpos vão trocar calor entre si até o momento em que eles fiquem com a mesma temperatura, até o mesmo momento em que eles fiquem em equilíbrio térmico. E aí não vai haver mais troca de calor. E o que indica essa direção, que o calor sempre vai sair, o calor sempre será transferido entre o corpo mais quente para o mais frio, é esse rapaz chamado Fourier, tá? Então, Fourier que comentou isso aí. Então, você pegar essas duas ideias, você já pode fazer várias continhas. Aqui eu estou colocando aqui um exemplo, eu tenho um corpo A e um corpo B. Não vou colocar o corpo C da afirmação da lei 0. Vou colocar só o corpo A e B. Corpo A é mais quente, é vermelhinho, certo? Temperatura maior que B. B é azulzinho, mais frio. No momento em que o calor
ele é transferido de A até B, o que é que está acontecendo? A temperatura de A está diminuindo e a temperatura de B está aumentando. E isso vai continuar acontecendo, né? Eles vão trocando calor até o momento em que eles fiquem com a mesma temperatura. E nesse momento que eles ficaram com a mesma temperatura, não vai mais haver troca de calor. Isso aqui, a nível de cálculo, a gente pode dizer o seguinte: o calor que sai de A é igual ao calor que entra em B, igual em módulo. Uma outra forma de pensar é a seguinte: eu tenho um sistema, isso aqui é um sistema fechado, tá? E aí uma forma de pensar é que a energia nesse sistema é conservada. E aí o calor que é trocado entre eles, a soma deles tem que dar zero, porque nenhum calor está saindo para fora, está saindo aqui para fora dessa regiãozinha. Então uma forma de pensar é a seguinte: eles vão trocar calor entre si, mas a soma dessa troca de calor, ela tem que dar zero. Então são duas formas de pensar. A primeira, o calor que sai de A mais o calor que entra em B tem que dar zero. Repetindo, por que vai ter que dar zero? Porque isso aqui é um sistema fechado, em que a energia é conservada, e aí o calor que sai de um lado vai ser igual em módulo ao calor que entra em outro. Ó. Aqui está saindo calor. Aqui sai calor. E aqui está entrando calor. No final, o balanço energético daqui de dentro tem que ser igual a zero, por questão de conservação de energia. Então, você pode escrever dessa forma. Eu geralmente escrevo assim, mas tem uma outra forma bem prática que o pessoal escreve, que é o seguinte. Eles passam o Bzinho para o outro lado, aí fica assim, ó. QA é igual a menos QB. Ou seja, o calor que A ganha é igual ao calor que B perde. Você pode trocar o sinal também. Até porque podia ficar um menos aqui na frente e um mais no outro, assim, ó. Então, o calor que A perde é igual ao calor que B ganha. Então, são duas formas de você escrever. E aí, escrevendo isso aí, você pode calcular uma coisa muito importante, que a gente chama de temperatura de equilíbrio, que seria justamente essa aqui, ó, aqui embaixo. Ó. O momento em que as duas temperaturas vão ficar iguais e esses corpos não vão mais trocar calor. Coloquei aqui um exemplo bem simplesinho. Duas porções de água pura, a primeira com massa M e temperatura 50 graus, e a segunda com massa 2M e temperatura 20 graus, são misturadas em uma xícara, que pode ser considerado um sistema fechado. Geralmente vai aparecer essa ideia aqui de sistema fechado. Determine a temperatura de equilíbrio dessa mistura e assinala a alternativa. Deixa para lá essa questão de assinar a alternativa. Vamos deixar mais fácil ainda, eu vou colocar valores aqui. A primeira com massa M, eu vou colocar, vamos dizer que seja uma massa 100 gramas. Com valores, às vezes fica mais fácil com vocês. 100 gramas. Temperatura 50 graus. E a segunda com massa 2M, vamos chamar 200 gramas. O cara misturou isso tudinho numa xícara. A gente vai estudar depois a forma como esse calor é trocado. Esse calor pode ser trocado por contato, condução, pode ser trocado por convecção e pode ser trocado por irradiação. Aqui não interessa. Aqui só interessa o seguinte: o calor que uma porção de água recebe tem que ser igual ao calor que o outro perde. Então, deixa eu colocar aqui assim, ó, QA igual a menos QB. Primeira coisa, veja só, eu tenho ambas água pura, uma a 50 graus e uma a 20 graus. Eu já sei, ó, que essa aqui de 50 graus, ela é mais quente que a outra porção de água que tem 20 graus. Então, o calor vai sair de onde para onde? Vai sair dessa de 50 para aquela de 20, né? A de 50 é mais quente, então o calor vai sair dela para cá. Beleza? Então, vamos supor aqui que essa primeira porção, ela vai ser o nosso A, tá? E vamos supor que a segunda porção vai ser o nosso B. O importante é só não confundir quem é quem.
Mas definir quem é A, quem é B, assim, no final das contas não interessa, certo? Porque ele quer mesmo, ó, temperatura de equilíbrio. Como eu tenho aqui só troca de temperatura, né, alteração de temperatura, né, um corpo vai esfriar e o outro vai esquentar, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que, como é que eu falo? Temperatura para... Bom, eu vou calcular, né, o calor sensível. Veja que não tem mudança de fase aí. Podia ter? Podia, o pior que podia. Eu já vi questão com essa abordagem, mas não é o nosso foco hoje, tá? A gente vai pensar aqui, vai olhar claramente, pô, o calor é apenas sensível. E aí, já que o calor é sensível, a gente utiliza a equação do Ki-macete. Então, o Ki-macete vai ser a massa da parte A, calor específico, que é o da água, vezes ΔT, que é temperatura final, menos temperatura inicial de quem? Da parte A, tá? Isso aqui tem que ser menos, Ki-macete de novo, a massa de B, o calor específico, que é da água, temperatura final, que é a nossa temperatura de equilíbrio, tá? Menos a temperatura inicial de B. Então, só reforçando, essa temperatura final é a nossa temperatura de equilíbrio. Não vou escrever tudo, pois estou com preguiça, tá? Ok. Vamos colocar valores. Sim, uma coisa importante, né? Nesse caso aqui, é água, né? Os dois são água. O calor específico de cada lado é igual. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso cortar, tá? Posso cortar aqui, ó. Cortar aqui. Não que fizesse diferença, né? Porque o calor específico da água é 1. Então, tanto faz. Veja que eu não estou com tanta preocupação com relação às unidades. Eu não sei se vocês perceberam. Geralmente dá certo. Geralmente são unidades usuais. É importante, a nível de vestibular, que você dê uma sacadinha nas unidades, tá? Para não dar nenhum problema, você não perder questão por besteira. Deixa eu olhar aqui. Então é importante que vocês não percam nenhuma questão por besteira. Nesse caso aqui, eu já saquei, eu já percebi que as unidades estão todinho no sistema usual. Grama, grau Celsius, calor específico, eu já sei que é caloria por grama grau Celsius. Eu já sei que o calor que eu calcularia para A ou para B seria em calorias, tá? Que é o sistema usual. Beleza. Massa de A, 100 gramas. Não vou usar essa cor. 100 gramas é a massa de A. Temperatura final, não sei quem é, tá? Eu vou saber, a de equilíbrio. Temperatura inicial de A, 50 graus. Ok? Menos a massa de B, 200. Temperatura final de equilíbrio, não sei quem é, vou descobrir. Temperatura inicial é 20 graus, né? 20 graus. Ok, vou tirar aqui do parênteses, vai ficar 100 TF. Uma coisa que eu podia fazer também era simplificar aqui. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Ó, se liga aqui, ó. Aqui é uma multiplicação em ambos os membros. Eu tenho 100 aqui, eu tenho 200 aqui, ó. Podia simplificar, né? Então, deixa eu riscar aqui. Vou riscar. Ok. Então, aqui é 1 vezes TF menos 50. Ou seja, eu posso tirar o parênteses. TF menos 50 é igual a menos 2 vezes. Vou tirar agora o parênteses, ó. Menos 2 vezes TF. E aqui, menos 2 vezes menos 20 dá mais 40. Ok? Menos 2TF, vou passar para o lado esquerdo, fica positivo. 2TF mais TF dá 3TF. Menos 50 passa para lá, fica positivo. 50 mais 40 dá 90. Passo o 3 dividindo, né? Aqui, ó. Passo dividindo. Qual é a temperatura final de equilíbrio? 30 graus Celsius. Uma dica aqui para vocês, quando você for calcular temperatura de equilíbrio.
essa temperatura ela sempre vai ter que estar entre 20 graus e 50 graus, ou seja, ela tem que estar entre as temperaturas do corpo mais quente e do corpo mais frio. Isso é óbvio. Se por acaso você acabar calculando a temperatura de equilíbrio e você observar que o valor deu maior que a temperatura maior e menor que a temperatura menor, alguma coisa deu errado. Como é que ele está em equilíbrio? Como é que ele está tentando achar um equilíbrio lá no meio e o valor deu maior ou menor do que o nosso, digamos assim, nosso limite? Certo? Então, é uma dica aí para vocês. Quando você perceber que o valor deu muito maior ou muito menor, você já fica desconfiado. Você já viu? Eu acho que eu errei algum sinal aqui. Que é uma coisa que o pessoal faz muito. Se você esquecer este sinal aqui, ó. Se você esquecer este sinal, você vai errar. Você pode escrever dessa forma ou você pode escrever desta forma aqui de cima, ó. QA mais QB igual a zero. Tanto faz como é que você vai interpretar isso. O importante é que você não esqueça dessa questão do sinal. Ou você escreve assim, ou você escreve assim. Mas calcule certinho, certo? Já vi gente errar porque fez somente QA igual a QB. Esqueceu o sinal. E aí o que acontece? O valor, obviamente, vai dar diferente, tá? Deixa eu olhar se tem alguma coisa, algum comentário, um negócio. Nossa Senhora! Qual a fórmula disso? Oxê! Ô, galera do terceiro ano, meu irmão. Daqui a pouquinho a gente começa, pô. É porque eu coloquei o mesmo link, porque eu tava com preguiça de criar outro link. É, segundo ano, pô. Enquanto isso, quem for do terceiro ano, tá? E já começar a entrar aí. Eu acho que a gente começa às 7h10. Beleza? Eu pedi para a galera do segundo ano aqui algumas questões. Eu coloquei, na verdade, todas as questões da parte um. Com certeza eu não vou conseguir fazer todas elas. Mas vamos aqui pegar um ou dois, tá? Para a gente fazer. Em um laboratório de física, uma amostra de 20 gramas de cobre recebeu 186 calorias de calor de uma determinada fonte térmica. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,1 aproximadamente, determine a variação de temperatura sofrida pela amostra. Uma coisa legal aqui e importante. Recebeu. Se um corpo recebe calor, a gente vai considerar que esse calor ele é positivo. Se o corpo perder calor, a gente vai considerar que esse calor, essa energia foi subtraída da sua energia. Então o calor é negativo. Beleza? Então ele recebeu, é positivo. Ok. Então, ele recebeu calor. O calor específico é esse aqui. Determine a variação de temperatura. Ou seja, ele não descartou a ideia de que talvez esse material mudasse de fase. Ele está somente alterando a sua temperatura, beleza? Qual é a equação que a gente usa? É a famosa Q-macete. Q-macete. Ele deu calor, ele deu a massa, ele deu calor específico. Ele quer saber quem? Qual foi a variação de temperatura? Vamos lá. Calor, 186. Massa, 20 gramas. Calor específico, 0,1. Variação de temperatura, vamos descobrir agora. Eu faria assim, ó. 20 vezes 0,1 dá 2, tá ligado? Se eu passar esse 2 lá para baixo dividindo, 186 dividido por 2 dá 93. Ou seja, qual foi a variação de temperatura que esse objeto de cobre sofreu? 93 graus Celsius. Perceba que, como o calor foi positivo, qual é o sinal que apareceu aqui? Pode não estar visível, né? Mas o sinal aqui é positivo. Isso é óbvio. Se o corpo recebe calor, a temperatura dele tem que aumentar. Então, a variação de temperatura tem que ser positiva, tá? Isso é outra coisa importante que a gente usa para interpretar, para ver se não fez alguma besteira. Como é que o corpo esquentou, recebeu calor, e a variação de temperatura seria negativa, por exemplo? Como é que ele diminuiu a temperatura? Não pode. Então, é uma coisa importante que vocês podem fazer aí para interpretar, beleza?
Eu ver mais uma. Pronto, uma aqui bem tranquila. Determine a capacidade térmica de um corpo que recebeu 2.000 calorias de calor de uma fonte térmica e sofreu a variação de temperatura de 40 graus Celsius. Vamos lá utilizar a equação famosa do que macete. Deixa eu mudar a cor aqui de novo. Que macete. Ok, ele quer saber quem é a capacidade térmica, que é quem, ó, esse jovem rapaz, que é massa vezes calor específico. Então ele falou, ó, ele recebeu, né, 2.000 calorias, 2.000 positivo. Capacidade térmica, vou descobrir quem é, não sei quem é. E a variação de temperatura foi 40 graus. Vou passar o 40 para a esquerda dividindo, né? Eu posso simplificar esse zero com esse zero. 200 por 4, acho que vocês lembram, dá 50, né? Então, qual é a capacidade térmica desse material esquisito aí? 50 calorias por grau Celsius. Ok? Pessoal, tem algumas outras questões, especialmente aqui que o resto é teórica. Beleza? A gente pode até comentar depois na próxima aula.